Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Aurélio e essa daqui é uma aula de ciências. A gente vai estar falando hoje sobre a eletrodinâmica. Bem, eu acho que na casa de vocês existe um quadro de energia, né? Esse quadro de energia pode ser simplesmente um interruptor que a gente utiliza para ligar ou desligar a energia. Geralmente está logo na entrada da rede elétrica. Ou então pode ter esse quadro aqui que está na imagem do slide, que é um quadro mais elaborado, né? Em que dá para você controlar a carga, a corrente elétrica que está dentro do circuito de cada local, né? De cada rede. No caso, pode ser a rede de um quarto, de uma cozinha, de uma sala, de um cômodo da casa, né? Depende da forma como foi feita a separação dessa rede elétrica, né? Mas logo aí a gente já percebe uma característica importante a partir dessa palavra, corrente elétrica. Então, se a gente fala que é uma corrente elétrica, ou seja, é porque está existindo a passagem de algo pelos fios, né? E a gente já viu em uma aula anterior que essa corrente elétrica é a corrente de elétrons, que é o que a gente vai explorar a partir de agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho da história, né, da eletrodinâmica. Então, o Alessandro Volta, né, lá de 1700, 1827, tá? Ele construiu um empilhamento de discos metálicos, né? E que essa sobreposição dessas folhas de prata e de zinco com uma flanela embebida em solução ácida conseguia ser carregado, ou seja, ele conseguia controlar as cargas de elétrons dentro desse experimento que ele realizou, tá? Que seria algo semelhante ao que a gente conhece atualmente como pilha ou como bateria. Claro que naquele momento em que ele fez isso, essa bateria, essa pilha, ela tinha uma voltagem ainda reduzida, tá? E era uma tecnologia, claro, bem rústica, né? Aliás, era a primeira sendo feita, mas ela foi muito importante para toda a pesquisa da eletrodinâmica posterior a ela, tá? Então, essa pilha voltaica ou pilha úmida, como ficou conhecida, né? Foi aí a primeira fonte geradora de energia elétrica que permitiu a movimentação ordenada de íons e elétrons, nesse caso chamado de portadores de carga. Ou seja, na base dos estudos aí da movimentação dos íons e dos elétrons, você tem aí a construção dessa pilha, né? Dessa pilha voltaica ou pilha úmida, tá? Voltaica em homenagem ao próprio inventor, né, da pilha. Então, essa pilha, ela convertiu uma energia que era uma energia química. Então, você tinha lá uma solução ácida, ou seja, uma substância química que estava em contato com esses discos metálicos. E essa solução ácida fazia com que elétrons passassem por esses discos e gerassem uma energia que a gente conhece atualmente como energia elétrica, tá? Então, essa pilha faz esse serviço. Essa tecnologia é a base da pilha como a gente conhece ela até hoje, aliás. Claro que com uma tecnologia mais apurada, né, mais desenvolvida e mais eficiente, mas os princípios ainda são os mesmos, tá? Então, esse experimento ele marcou o início da eletrodinâmica, que é o ramo da física que estuda os efeitos das correntes elétricas e os circuitos elétricos. Então, essa primeira pilha, né, ela tinha um tamanho aí considerável, tá? E naquele momento ela tinha um preço elevado, né, para produção, pois utilizava metais caros e não produzir corrente elétrica em grandes quantidades. A pilha voltaica foi muito importante para o entendimento dos circuitos elétricos e serviu de modelo para o desenvolvimento de novas pilhas e baterias, como as utilizadas nos dias de hoje. Então aqui a gente tem uma foto do Alessandro Volta e ao lado a gente tem aí uma réplica, né, uma dessas pilhas que ele criou ainda no período em que ele atuou, né, dentro da física, dentro dos estudos, e como ela funcionava. Era uma pilha grande, né,
e era uma pilha que não era muito prática como as que a gente tem hoje em dia, mas foi uma pilha fundamental para compreender como é que a eletricidade funciona e que tudo foi desenvolvido desde lá até o que a gente tem hoje, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica, tá? Então, a gente tem os metais, né? A gente tem materiais que são bons condutores, né? E a gente tem materiais que não são bons condutores, né? Então, nos metais que são bons condutores, a gente tem uma estrutura de elétrons que está se movimentando de forma constante, tá? Mas é de forma desordenada. Então, se a gente observar essa imagem aqui, essa primeira imagem, a gente vai observar que os elétrons que têm a carga negativa, eles estão apontando para diversas direções, né? Ou seja, eles não estão orientados, tá? Eles não estão seguindo uma única direção. Então, isso faz com que não tenha uma corrente elétrica, como a gente fala, tá? Isso aqui é se eles não tiverem recebendo essa orientação, né? Não tiverem a passagem dessa energia direcionada, certo? E aí, nesse momento aqui, a gente tem um segundo momento, né? Que fala quando os fios metálicos são ligados a uma fonte ou gerador, como uma pilha, uma bateria, uma tomada elétrica, os elétrons livres passam a se mover de modo ordenado em um determinado sentido. Esse movimento ordenado de elétrons, portadores de cargas, em um fio constitui uma corrente elétrica. Ou seja, quando você tem aí a passagem, observem que nessa segunda imagem, os elétrons eles estão se movimentando em uma direção, tá bom? E essa direção e esse movimento é o que caracteriza, propriamente dito, uma corrente elétrica. Então veja que para a gente ter uma corrente elétrica, a gente vai precisar do gerador, tá? Ou seja, da fonte de energia, certo? E a gente vai precisar aí ainda do fio condutor, né? Do fio condutor para estar levando esses elétrons até um determinado local. E aí a gente vai ter uma corrente elétrica, certo? O circuito elétrico a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. Então, já falando sobre isso, né? O circuito elétrico, né? É quando a energia elétrica faz funcionar algum dispositivo, tá? Elétrico. Então, para que ele funcione, né? Para que o circuito ele exista, ele vai ter que ter lá o dispositivo elétrico, o fio condutor e a origem, né? A fonte de energia, certo? Que a gente pode observar aqui logo nessa imagem, né? Então, nos circuitos elétricos, o interruptor é o componente que tem a função de interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica. Ou seja, o interruptor, a própria palavra interruptor vem de interrupção, é claro. E essa interrupção é quando você tem a opção de deixar a corrente ligada ou desligada, ou interrompida, como se fala, tá? E nesse caso aí, quando a corrente ela está interrompida, aí o circuito não vai estar circulando os elétrons, né? Porque ele vai ser um circuito aberto, tá? Então aqui a gente tem duas imagens, né? A imagem A e a imagem B. Na imagem A, a gente tem um circuito que ele está aberto, né? Ou seja, está interrompido. E na imagem B, a gente tem um circuito fechado com uma lâmpada já acesa, né? Dá para ver bem aqui na imagem. Nesse caso aqui do circuito fechado, significa também que as cargas foram suficientes para fazer o eletrônico, né? O dispositivo elétrico, no caso a lâmpada aqui, fosse o suficiente para fazer ela funcionar, certo? Existem alguns casos, é claro, em que mesmo tendo a corrente elétrica, essa corrente pode não ser o suficiente para fazer esse dispositivo ser acionado ou ele funcionar bem, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o circuito fechado. Então, novamente, né, para ter o circuito fechado, a gente vai precisar de energia elétrica do gerador, né? A gente vai precisar do fio condutor, né, de um fio metálico, geralmente é metálico, e do dispositivo elétrico. Pode ser uma lâmpada, um celular, qualquer coisa que necessite de eletricidade para funcionar, né? Então, aqui a gente tem o sentido da corrente elétrica. A gente tem duas situações,
Na primeira delas, a gente está vendo o sentido em que as cargas seguem, ou seja, saem do lado negativo da pilha e vão em direção ao lado positivo. Isso acontece por quê, né? Porque as cargas opostas, elas tendem a se atrair, né? As coisas tendem a tentar entrar em equilíbrio, tá? E nesse caso aqui, se um dos lados da pilha tá muito positivo, os elétrons, eles é quem tem a capacidade de se movimentar, não é? Ou seja, as cargas negativas. Então eles saem do lado negativo da pilha, se tiver oportunidade, e vão em direção ao lado positivo, certo? Nesse caso aqui, né, da letra C, as cargas negativas, olha lá, eles saem do lado do polo negativo da pilha, passam pelo dispositivo elétrico, no caso uma lâmpada, tá? Ela acende, né? Se tiver o interruptor ligado, né? Ou seja, se a corrente estiver ligada até o lado positivo. Porque se tiver interrompido, né, a corrente, ela não vai fluir e não vai ser suficiente para ligar o dispositivo, tá? Então, esse é o sentido da carga elétrica, né? No caso dos elétrons, certo? Então, o sentido da corrente elétrica é o inverso disso, certo? O sentido da corrente elétrica é o inverso, mas o sentido dos elétrons é em direção ao polo positivo, tá bom? Então, temos aqui a terceira imagem aqui embaixo, né? Ela fala um pouco sobre isso, né? Então, o sentido convencional é como a gente estuda, né? Mais especificamente dentro da física. Mas o sentido dos elétrons é saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo da pilha, tá bom? Então aqui a gente tem a intensidade de corrente elétrica, né? Então como é que a gente pode verificar isso? Em determinadas situações, uma corrente elétrica ela não vai ser o suficiente para fazer um dispositivo funcionar, tá? Então aqui a gente tem um desses exemplos. Então a gente vê a lâmpada 1, por exemplo, ela não está acesa. E isso pode significar muitas coisas, né? Pode ter acontecido muitas coisas. Só que, nesse caso aqui, a suspeita é de que a pilha não está tendo carga o suficiente, não está gerando corrente o suficiente para fazer com que acenda, certo? Então, nesse caso aqui, na segunda lâmpada, foi colocada uma segunda pilha, né? E nesse caso aqui, funcionou, tá? Quando funciona, a lâmpada acende, é claro. Então, a corrente elétrica se tornou suficiente, né? Ela agora é suficiente para acender a lâmpada. E esse é um dos casos de alguns problemas comuns com alguns equipamentos, né? Às vezes, a gente coloca uma pilha de uma voltagem mais baixa, pode ser que não funcione. Então, quando a gente tem a maior circulação, né, de elétrons, quando a gente tem mais cargas, essa corrente elétrica se torna mais intensa e pode fazer funcionar esses dispositivos, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a intensidade de corrente elétrica, tá? Sobre a intensidade de corrente elétrica, a gente tem uma formulazinha física, tá? Para se calcular ela. Então a intensidade ela vai ser calculada usando a quantidade de carga e o intervalo de tempo, certo? Então imaginem um fio, né? E nesse fio passa uma quantidade de carga, ok? Dentro de um determinado tempo. Se a gente dividir, né? Se a gente fazer a razão entre a quantidade de carga que passou e o tempo que foi utilizado, a gente vai obter a intensidade, tá? Então, aqui a gente tem um quadrozinho explicando isso, né? As unidades SI envolvidas nessa equação são a quantidade de cargas, que a unidade é em Coulomb, né? Que é representado pelo C, tá? O intervalo de tempo, que é medido em segundo, e a intensidade elétrica, que geralmente é colocada em ampere, tá? Que é representado aí pela letrinha A. E aí a gente tem ali um exemplo de como seria efetuado essa operação, né? A gente tem a intensidade, que é igual a ΔQ sobre ΔT, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um Coulomb
e durante 1 segundo a gente vai ter 1 ampere, né? Então, vamos aqui para o nosso exemplo, tá? Então, vamos calcular a intensidade de uma corrente, certo? Então, vamos supor que a gente tem 25 coulombs, né? Então, a gente tem aí a quantidade de carga, tá? E esses 25 coulombs, eles passaram por 5 segundos, né? Pelo tempo de 5 segundos por um fio. Então, qual foi a intensidade, né? Qual foi a intensidade dessa carga? Então, a gente divide a quantidade de carga pela quantidade de tempo e a gente vai obter a intensidade, ou seja, 25 coulombs dividido por 5 segundos, a gente vai obter 5 amperes, tá? Lembrando que em alguns eletrônicos, né, a gente tem miliamperes, tá? E aí a gente tem que verificar também as casas decimais, né? Para a gente não se perder pela ordem de grandeza, né, da informação. Então, aqui a gente tem alguns efeitos, né, da corrente elétrica. Então, a gente tem o efeito Joule, né, que é sobre a movimentação das cargas, que faz com que aumente a temperatura, né? Ou seja, essa energia dos elétrons ela pode ser convertida em calor, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? Que é aquelas lâmpadas de filamento. Aquelas lâmpadas antigas, né? Geralmente são menos usadas atualmente, né? Mas ainda tem algumas lâmpadas de filamento e elas costumam esquentar muito, né? Ou seja, essa corrente elétrica, em parte, está sendo convertida em calor, tá? E esse é um fenômeno elétrico, né? Então, tem o efeito magnético também, né? Ou seja, uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético. Então, algumas portas elétricas, elas utilizam desse mecanismo para poder funcionar. E a gente tem o efeito luminoso, né? Aqui a gente tem falando um pouquinho a respeito do gás ionizado, porque aquelas lâmpadas que são fluorescentes, elas têm um gás dentro delas, né? E esse gás, depois que é soltada uma pequena faísca, né? Uma pequena quantidade de energia, eles têm esse efeito luminoso, né? Então, é por isso que as lâmpadas fluorescentes, durante um período, elas substituíram as lâmpadas de filamento, né? Porque elas utilizavam menos energia para gerar uma boa quantidade de iluminação. Só que elas foram substituídas, estão sendo substituídas agora pelas lâmpadas de LED, né? Que têm um consumo menor de energia, certo? E aqui a gente ainda tem o efeito químico, né? Da corrente elétrica. A gente tem um exemplo aqui de uma torneira e ela está cromada, né? Esse brilho metálico que é característico do cromado. Existem várias formas de você cromar um objeto, mas uma delas é justamente fazer com que esse objeto seja submetido a uma carga elétrica. E aí tem todo um procedimento com alguns elementos químicos e tudo mais, algumas substâncias. E aí faz com que ela fique com essa característica cromada, né, espelhada, esse brilho bem característico, né? E também tem alguns efeitos fisiológicos, né? O nosso próprio sistema muscular, o nosso sistema neural, o nosso coração, ele funciona a partir de impulsos elétricos, tá? Então, a gente pode, por exemplo, reviver uma pessoa, né, utilizando impulsos elétricos. Claro que tem todos os cuidados para se fazer isso e é o último recurso em alguns momentos assim de extrema necessidade, né? Para tentar realmente reviver uma pessoa através de uma descarga elétrica, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre tensão elétrica ou diferença de potencial, né? DDP, tá? Então a gente aqui tem uma analogia dessa diferença de potencial, onde a gente tem duas caixas d'água, né? A gente tem uma que está numa situação mais elevada e a outra numa situação um pouco mais baixa, né? Claro que por gravidade, se a caixa de cima tiver uma grande quantidade de água, essa água vai tender a escorrer, né, pelo cano para cair na caixa d'água que está logo abaixo, né? E essa corrente de água justamente pode ser comparada a uma corrente elétrica,
né? A gente pode ter essa ideia em mente que esse exemplo funciona em muitas situações, tá? Essa analogia. Então, a quantidade de água e a quantidade de carga sempre vai sair aí do maior potencial, né? No caso da água, do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional, ou seja, da caixa d'água de cima para a caixa d'água de baixo. No caso da corrente elétrica, né? Essa diferença de potencial aí vai ser conhecida como tensão elétrica, tá? Então, ela vai tender a sair do polo negativo e em direção ao polo positivo, né? No caso dos elétrons. Então, importante da gente saber dessa terminologia, né? Tensão elétrica. Então, a diferença de potencial é também chamada de tensão elétrica. No caso da eletricidade, a tensão elétrica ele é medido em volts. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre resistência elétrica, né? Então, alguns metais eles são melhores que outros para conduzir energia. Geralmente a gente utiliza fios de cobre, né? Em inúmeros equipamentos elétricos que a gente tem em casa, a maioria deles utilizam o cobre e tem um motivo para isso, né? É porque ele é um dos materiais que é barato e que é um bom condutor, tá? Então ele tem mais facilidade de movimentar esses elétrons em seu interior que alguns outros metais como o níquel, certo? Mas claro que, né, sendo os dois metais, eles são considerados bons condutores, mas claro que um é melhor que o outro, né? Tem uma diferença. E o quão bom, né, esse material é condutor é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Então, quando a gente quantifica, né, essa dificuldade da passagem de elétrons, é o que a gente chama de resistência elétrica. Se eu tenho um grande potencial, mas uma grande resistência elétrica, significa que eu vou ter dificuldade para passar essa eletricidade através desses condutores. Mas se eu tiver uma baixa resistência elétrica e um alto potencial, essa quantidade de eletricidade vai conseguir fluir de uma forma mais constante, né? De forma mais facilitada. E aí pode ser benéfico ou maléfico, depende da situação, depende do que eu queira realizar, não é? Então, por exemplo, aqui a gente tem lâmpadas de baixa resistência, né? Ou seja, lâmpadas que permitem a passagem rápida dos elétrons, né? Elas são bem mais intensas, só que também costumam gastar mais, né? E também a gente tem lâmpadas de elevada resistência, ou seja, elas permitem menos a passagem de elétrons, mas elas também tendem a gastar pouco, né? Mas elas são menos intensas, ou seja, a luz dela é menos intensa, tá? Então, aqui a gente tem aqui, nesse terceiro exemplo, uma corrente elétrica de pouca intensidade, ou seja, se eu tiver pouca intensidade, não importa muito a resistência, né? Se eu tiver pouca intensidade e a resistência ainda for alta, o que é que pode acontecer, né? Se eu tiver baixa resistência e a intensidade for alta, o que pode acontecer é de a lâmpada nem chegar a acender, tá? Mas nesse caso aqui ainda foi o suficiente, né? Para que a lâmpada acendesse. E aqui a gente tem no quarto exemplo a necessidade de duas pilhas, né? Ou seja, eu preciso aumentar a corrente, aumentar a voltagem por causa da resistência, né, da lâmpada. Porque se eu não colocar mais carga, ela vai ficar com baixa intensidade luminosa. Não vai fazer o que eu quero, né? Não vai iluminar, tá? E aqui a gente tem a observação, né, dos circuitos elétricos de Ohms, que ele verificou a relação entre a corrente elétrica e a resistência elétrica, né? E apresentou a relação matemática conhecida como a primeira lei de Ohms, né? Então, nessa lei, a gente tem a diferença potencial, né? Que é igual a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente, tá? Que vai calcular justamente quão diferente o potencial é, né? Então, a gente tem aqui dentro das unidades internacionais de medida, né? A diferença potencial, que vai ser em volts, tá? A gente vai ter a intensidade da corrente elétrica, como a gente viu, já vai ser em amperes. E a gente vai ter a resistência elétrica, que vai ser
em ohms. Claro que em homenagem, quem descreveu, né, de forma matemática esse conceito, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um circuito, né, que está mostrando uma lâmpada de filamento ligado aos terminais de uma bateria de 9 volts, utilizando um instrumento que mede a intensidade de corrente elétrica, ou o amperímetro, né, que ele faz justamente esse trabalho de verificar a intensidade da corrente, né? Então descobrimos que o circuito é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Aplicando a lei de Ohms, calcula-se a resistência elétrica do filamento da lâmpada. Então vamos lá, né? Ele descobriu primeiro a diferença potencial, né, que no caso vai ser a potência da bateria, né? Ele descobriu a intensidade da rede, né, dos fios, que é de 2 amperes, e agora a gente vai querer descobrir qual é a resistência elétrica dessa lâmpada, né, do filamento dela. Então o que é que a gente faz? Aplica o conceitozinho de ohms, né? Então a gente vai lá e calcula U igual a R vezes I, ou seja, diferença potencial, tá? Que é igual a resistência vezes a intensidade, certo? Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai ter o 9, que é igual a R vezes 2, tá? De acordo com aquele conceitozinho matemático, né? Se eu tenho R vezes 2, eu consigo transportar ele para o outro lado, e ele passa dividindo, né? Então fica R igual a 9 sobre 2, que é igual a 4,5 ohms, né? Então a gente acabou de descobrir a resistência elétrica do filamento da lâmpada, sabendo aí a diferença potencial da bateria e ainda a intensidade da corrente elétrica nos fios, né? Que vai ser 2 amperes, certo? Então, um outro conceito bem importante dentro desse tema é o de resistores, né? Que os resistores eles estão presentes em muitos eletrônicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Então eles estão presentes em muitos equipamentos. Então esse resistor, né? Ele pode servir para duas coisas a princípio. Ele pode servir para o efeito térmico, né? Como a gente viu, qual é o efeito de Joule, que ou seja, ele vai ser utilizado para converter uma corrente de elétrons em energia térmica, que é como, por exemplo, o que a gente utiliza em chuveiros elétricos, né? E a gente ainda tem também o de diminuir uma corrente elétrica. Então, em determinados circuitos, em determinados locais do circuito, a gente não vai poder passar a corrente elétrica na mesma voltagem, né? Na mesma intensidade em que ele estava passando em outro local. Então vai ter que ter um resistor para poder controlar essa corrente elétrica naquele local, tá? E claro, se tiver algum problema também pode gerar o efeito térmico, que inclusive pode queimar algum equipamento, né? Então por isso que tem que ser muito bem pensado esses equipamentos eletrônicos, certo? Então, gente, essa aula aqui vai ficar por aqui. A gente conversa no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida me envie que a gente conversa, e até uma próxima aula.